Isso aqui. Essa aqui. Share. Consegue ver aí? Sim. Tá. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Que é uma loucura isso aqui. Esse zoom é muito esquisito. Quando ele resolve de incomodar. Mas no geral eu acho ele melhor que o outro, aquele Não, Meetings mesmo. não, de forma geral ele é bom, assim. Mas é que a interface dele não é muito fácil de usar, né? Entendeu? Tipo, agora, por exemplo, eu compartilhei a tela, sumiu todos os comandos aqui para mim. De stop vídeo, as paradas assim, eu tenho que ficar descobrindo onde é que tá esse negócio, entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, achei. Esses Deixa eu deixar. dias eu tive que apresentar um projeto e era pelo Meetings. E aí tu bota para compartilhar a tela e não fica aparecendo a tua foto, que nem aí, né? Eu tô te vendo, tô vendo a Uhum. tela, né? Coisa mais estranha tu falar e tu não tá te vendo, tu não sabe Não se vê. tu tá. Porque geralmente tu dá umas olhadas ali, te corrige, assim, a postura, né? E tudo aí. Uhum. Tu enxerga a tela, não fica falando, não. É, Muito é, ruim. eu tô mais acostumado com. Eu tô mais acostumado com Meeting mesmo. Eu trabalhei 2 anos só com o Google Meeting, né? Mas enfim, vamos lá. Mas o pior desses dois ainda é o Teams. Do Microsoft Teams é pior que os dois. Junto. Eu acho que eu falei Meetings, mas acho que era o Teams, sim. Era Ah, não, o Teams é bem ruim. Teams. Ah, chato, meu Deus. Mas enfim, tá, vamos lá. Ah, tá vendo essa tela aqui do Notepad? Mais? Tá vendo? Sim, aham. Tá. Revisão. E- Isso, beleza. Então, assim, o papo hoje, tá? A gente já vai começar a falar sobre o Vue.js, tá? O front-end, o framework front-end. Bom, como só tu tá aqui na aula, eu vou entender em que ponto que tu tá de conhecimento. Não sei se tu chegou. Tu tava na aula zero, aquela que eu fiz de nivelamento, que eu falei de HTML, CSS, JavaScript. Sim, do domingo, né? Acho que foi num domingo, acho, não me lembro direito, Uhum. mas tu estava nessa aula. Aham. Tá, beleza. Então, tu tá por dentro do que é o básico ali, né? O que é um HTML, o que é um CSS, qual é a função do JavaScript, o que é front-end, o que é back-end, isso para ti tá claro já? Ou tu precisa que Sim. que eu revise isso para ver? Não, por mim tá tranquilo. Tá, não. Se precisar, a gente fala, não tem problema, tá? Aham. Então, assim, a definição do projeto, né? Eu falei lá no grupo, aquele dia, né? Botei enquete e tudo mais, e ficou definido que seria um e-commerce, tá? Aham. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou definir, porque o papo, a ideia é que você saiu, né, da mentoria como júniores, tá? Então, o que um júnior deve fazer? Ele não precisa saber como definir o projeto, ele não precisa saber como iniciar e tudo mais. Então, essas coisas eu vou fazer e vou disponibilizar para vocês. A gente pode até fazer durante a aula, não tem problema, mas isso que eu vou fazer. Então, a definição vai ser de e-commerce, né? Eu vou criar lá quais são as telas que precisam, vou criar uma documentação, né? Aham. E vou disponibilizar para vocês. Então, tipo, eu vou explicar sobre a história de usuário também, enfim, que são coisas que vocês precisam entender e vou disponibilizar. Então, vai ser do e-commerce. A gente não vai começar o projeto especificamente nessa aula ainda, tá? Nessa aula Aham. aqui, a gente vai instalar o Vue.js, vai configurar o Bootstrap ali, que é a lib dele e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente vai, já na próxima aula, daí, de fato, começar um projeto em si, tá? As dinâmicas, eu tinha pensado numa dinâmica, mas não estava funcionando muito bem, que era eu fazer aqui e tu tentar fazer aí junto comigo, né? Fazer Uhum. um pair programming. A Michelle, na outra aula, teve algumas dificuldades técnicas ali, a gente acabou perdendo um pouco de tempo para fazer isso. Mas dá para tentar, tá? Então, tipo assim, eu vou fazer aqui e aí tu tenta fazer no teu computador também. Se der BO, a gente deixa e tu só vai acompanhando a aula, depois tu tenta e a gente resolve junto as coisas, beleza? Qualquer coisa daí também fica gravado, né? Aí dá para olhar de novo, pausar. Mas na Isso, medida do isso. possível, eu sempre vou tentar fazendo junto, assim, Sim. para. Não, a Porque aí Michelle até surge alguma depois. dúvida. A Michelle, a gente entrou numa outra call depois e a gente resolveu juntos os problemas que ela tinha ali, que ela teve, tá? Então a gente resolveu bem rapidinho Aham. ali. Então funcionou, tá? Bom, vamos lá. Vamos que eu vou iniciar aqui. Bom, viu, tu já tem instalado no teu computador
o VS? Node.js, o VS Code e o Node.js. Sim, o Node também. O Node tem. Então, tu vai Sim. fazer um teste, tu vai abrir o prompt. Sabe o que é o prompt? Sim. Promptzinho aqui, tá? Deixa eu Tu vai fazer um achar ele. Node-V. Se tu for no pesquisar aqui, escrever CMD, ó, ele abre ali o prompt. O Git Bash também funciona, tá? Então, daí como tu acha melhor, né? E aí tem a opção aqui de Git Bash, tá? Node-V. Isso, Node espaço menos V. 16, 15, 1. Tá. Não, é só para ter certeza de que ele estava instalado corretamente, tá? Isso Aham. ele mostra a versão. A versão não vai interferir tanto agora nesse início de projeto, né? Então, sendo uma versão acima da 12, a gente já consegue trabalhar aí, tá? Então, não tem uma problemática, certo? Aham. O Vue.js, tá? Ele é um framework front-end, certo? O que isso quer dizer? Ele te dá várias soluções de coisas que tu teria que criar na unha, tá? Então, coisas do tipo validação de formulário, transição de tela, né? Se tu bloquear telas que umas pessoas podem acessar, outras não, controle de sessões, notificações, várias coisas assim, que tu teria que ficar pensando e criando soluções, né, de como fazer. Sozinho, o Vue.js, ele te entrega isso. Né? O Vue.js, eles chamam de framework opinativo. O que isso quer dizer? Ele já te diz como fazer as coisas, ele te dá uma solução de como fazer. Entendeu? Como é que eu vou criar rotas? Como é que eu vou fazer tal coisa? Ele já tem uma solução para isso. Por isso que é um framework opinativo, tá? Existem frameworks não opinativos, que, por exemplo, React. React é um deles, é um não opinativo. O Angular, ele é não opinativo também, porque tu não tem um modo já definido de como fazer, tá? Eu uso o Vue.js porque eu acho ele mais simples, né? E apesar dele ser opinativo, dele te dar soluções, ele te dá a possibilidade de fazer diferente caso tu queira, tá? Aham. Então tá. Então até aqui, beleza? Uhum. Então tá. Vamos instalar o Vue.js na tua máquina. Vamos ver uma coisa aqui. Como é que a gente vai começar a fazer isso, tá? Tu vai dar, eu vou botar aqui na tela, npm install. Tá, Vou esse botar já tem que estar na pastinha do projeto, onde eu quero fazer o projeto? Não, é só não instalar precisa ainda. geral, assim. Eu vou botar aqui o comando, tá? Porque eu copiei e não deu Aham. certo também. Copy. npm Eu vou botar aqui, ó. install. npm install -g, que é para instalar de forma global, tá? Então, -g. ó, tá vendo ali que eu botei no chat? Tá. Tá. npm install -g. Tu pode copiar, né? Isso, então Aham. não é um problema, tá? Mas já tinha digitado. Uhum. Então, assim, o NPM, né, é um gerenciador de pacote. Se tu viu lá, os conteúdos complementares tem lá sobre ele. Então, ele é um Node Package Manager. Então, o que isso quer dizer? Ele gerencia dependências e pacotes, né, que tu vai precisar quando tu for ficar trabalhando com o Node. Então, é o Node que faz essa mágica toda aqui, tá? Uhum. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, vamos lá. Você tá vendo a minha tela aqui? Enquanto tu roda aí, não sei se tipo, vai funcionar, que às vezes pode dar alguns Sim, BOzinhos, né? aham. Ah, Já deu certo ali a instalação já. deu? Já deu ok? Perfeito, ótimo. Aham. Então vamos lá, vamos para a segunda etapa. Depois eu falo da estrutura de pasta. Depois tu vai executar isso aqui, ó. Não, desculpa. Tu vai precisar executar isso aqui, ó. Tá, eu vou te mandar aí. Aqui no chat. O que é isso daí, tá? A gente está mandando... Primeiro a gente mandou instalar o Vue, né? Que é a biblioteca de forma geral, né? Global. E depois o que a gente está falando? A gente está mandando ele executar uma ferramenta do Vue, que é o CliInit, né? Ou CliInit, como tu preferir chamar, que ele vai ajudar a gente a criar o projeto do Bootstrap, do Vue.js, tá? Então ele vai um passo a passo, assim, ele vai fazendo perguntas e ele vai construir o projeto para ti conforme tu queira,
Depois que tu executar esse comando aqui, tu me avisa quando ele finalizar, e a gente vai executar esse segundo comando aqui. E aí depois eu entro na estrutura de passe e a gente vai começar a falar sobre isso, tá? Uhum. Ali no chat. Tá instalando aí. Tá instalando, beleza. Quando ele finalizar a Daí, instalação, tu vai entrar numa pasta que tu queira deixar o projeto, certo? E tu uhum. vai executar esse comando aqui, view init webpack, que é uma ferramenta, né? E o nome do projeto. Eu chamei aqui de Commerce T2, mas tu pode chamar da maneira que tu achar melhor. Tá. Uhum. Tá, pastinha aqui. E simbora. Tá indo, tá indo? Tá indo. Aham. Eu configurei a reunião, acho que tu consegue compartilhar junto comigo a tela. Talvez. Se bem que teu vídeo tá com problema, né? Então não sei. Pois é, mas acho que é alguma coisa no vídeo mesmo. Se tu quiser tentar, depois Quer compartilhar que para eu eu... ver. Vamos ver aqui. É para aparecer Eu, a opção. eu boto o screen que aí vai tudo, né? É, isso. Tá aparecendo aí? Aí Não. não aparece a tu... Não? Para mim não aparece nada. Diz que está loading. Bom. Loading. Eu acho que eu vou estudar e migrar para o Meeting, que não tem tanto Pois BO é, assim. muito estranho isso, porque eu tava tendo as outras aulas aqui também, tava funcionando tudo certinho. Uhum. Bem estranho mesmo. Loucura. Enfim. Tu continua vendo a minha tela. Vou parar aqui, não apareceu aí, né? Aqui tá Não, para mim loading. não apareceu. Para mim não apareceu. Então vou parar. Tá, e Mas aparece a tua de novo. Tá, eu posso fazer isso já por dentro do VS, né? Ou faço. eu faço por fora, até porque para ter noção assim, de como é que funciona o caminho das pedras, tá? Aham, Pelo menos esses comandos iniciais. Daí os próximos comandos, daí sim, a gente faz no terminal do VS. Sacou? aham. Não, só para mim achar agora, no caso, porque eu entro no VS, ele já entra nesse caminho dessa pasta, né? Aí para mim achar o caminho da pasta. Bota na área de trabalho. Entra na área de trabalho ali, aí tu vai dar esse comando aqui, porque como os comandos que a gente deu é "-g", ele vai ficar disponível em todo o teu computador, entendeu? É global, Aham, "-g" significa global. Então tu pode executar esse segundo comando aqui em qualquer lugar, entendeu? É só para teste mesmo, depois tu vai executar de novo onde tu quiser. Daí tu pode fazer pelo VS, enfim, como tu quiser. Aqui no meu tá. caso eu criei uma pasta aleatória, né, dentro do www, que eu já Aham. uso o AMP ali, né? Eu uso para outras Sim, coisas. eu já salvo todas no mesmo lugar também, sempre, né? Uhum. Daí tu só executa ali, só para a gente conseguir testar. Já terminou de instalar o Vue? Já, aham. Tá. Então, o segundo Vou comando é esse aí, tá? executar. Unity Webpack e Tá. Commerce T2. Eu vou executar aqui também, tá? Meu parece que deu uma travada. Agora foi. Tá, me avisa quando Esse com o aparecer. nome do. Apareceu essa tela aqui Aham. já? Project Name? Não, pera aí que eu tô abrindo Hum. aqui ainda. Tá, me avisa que eu quero estar na mesma Ela. página que tu, tá? Tá. Project Name, ele vai te fazendo essas perguntas aqui.
Se tu vê que vai demorar, me sinaliza que daí a gente segue aqui e não tem problema. Não, meu computador não tá querendo colaborar. Não tem problema, a gente vai se Não, resolver. simplesmente sumiu a janela aqui. Tá, não tem problema, vamos lá. Vai me Pode. acompanhando aqui, tá? Então, Uhum, quando eu der aquele comando ali, que eu disse, inicia, né, um projeto usando o Webpack, que depois a gente vai ver sobre isso, não precisa se preocupar com isso agora, e com esse nome aqui. Então, ele me pergunta ali qual é o nome do projeto, né, a aham, descrição, o autor pode só ir dando enter, tá? Não tem problema. uhum. Aí eu vou perguntar o runtime também, se não importa muito. Eu lhe pergunto se eu quero o view router, que é uma coisa de rotas, eu preciso disso, então eu vou botar um Uhum. sim ali. O ESLint, a gente vai falar sobre isso também quero. Tá? O Lint, ele é uma ferramenta de análise de código, então ele te ajuda a escrever com bons padrões, tá? Ele vai Então, corrigir, formatando, né? ele vai te apontando os erros. Daí a gente instala uma extensão no Vue.js, que aí ele vê esses erros e já formata para ti, tá? Então, Aham, assim, o Lint, ele não faz isso. O Lint, ele só te aponta o erro. Quem corrige automaticamente é uma extensão que tu estiver utilizando na ideia que tu estiver usando para programar, entendeu? aham. As pessoas confundem isso. Não, achei Ah, que, mas é a extensão, então, é a extensão que que corrige. A extensão, corrige. Uhum. ela olha e te aponta os erros ali, né? Aqui ele pergunta qual é o padrão de SLint que a gente quer, né? Então, dá para usar o standard, tem vários padrões, tem do Airbnb, tem da Netflix, tem vários. Então, vamos no padrão, não precisa se preocupar com isso agora também. Ele perguntou se a gente quer teste unitário, a gente vai dizer que não, porque a gente não vai se preocupar com isso agora também. Uhum. Ele vai perguntar se a gente quer end-to-end, né? Testes também não é o caso. End-to-end são testes que tu cria desde o front-end até o back-end, tá? Então, não é o caso esse aqui também. Ele vai perguntar qual é o gerenciador de pacotes, né? Que a gente quer utilizar. Então, tem umas opções aí, Yarn, e a gente vai usar o NPM, que é o padrão mesmo do Node. E aí ele vai começar a instalar. Ele vai dar alguns warning, é normal, tá? Então, sempre tem. Então, isso aqui são dependências do projeto que ou está desatualizado, alguma coisa ou outra, mas também não é um grande problema, tá? E aí ele vai. Não sei se tu conseguiu fazer aí. Porra, abriu de novo aqui, até deu uma travada. Tá. O que ele deu aqui? É só o init, O Webpack ele e o nome deu do um projeto. erro. O termo Blue não é reconhecido. Tá, isso daí aconteceu também com a Michelle, tá? Vou até ver com ela como é que ela corrigiu, porque ela disse que tinha corrigido lá, não lembro como. Mas isso é coisa do Windows, tá? Tipo, porque a Uhum. gente deu o npm install g, menos gview ali, e aí ele era para instalar globalmente. Faz o seguinte, nessa mesma pasta, faz o seguinte teste, eu vou te mandar ali, dá o mesmo install de view, só que sem o menos g. Ó, faz só npm assim. install, viu só. Só assim, ó, tá vendo? Eu mandei no chat ali. Uhum. E aí ele vai instalar local ali, vai instalar na pasta onde tu tá, mas é só para tu conseguir fazer, tá? Não é uma problemática. E precisa instalar o client também, não. Na teoria, não. Na teoria, tu já instalou o client, né? O client ali. Tu já deu um -g e tal. Então, Aham. se precisar, daí tu instala, mas não, Tá. acredito não é o Esse caso. aqui. Uhum. Ah, não. Mesma coisa. Não, mas então, npm install, viu? Ah, não, eu colei que nem. Não, o view, sim, npm install view, botei. E E esse aí aqui deu. não vai o npm na frente, é só view init? Isso é. Tá, mas tu executou esse npm install view agora. Agora. Sim, aham. E ele instalou? Instalou. Então, a gente vai ter que ver depois da call em outro momento isso, tá? Para ver o que pode estar acontecendo que ele não está encontrando o view aqui, tá? Mas não é nada problemático, às vezes é só um detalhe.
Beleza? Aham. Tá, mas vamos seguir aqui então. Bom, aqui ele instalou tudo, né? Pode ver? Deu um monte de Uhum. mensagem e tal. Daí ele falou do Get Started, né? Para começar, entra na pasta, né? Então vamos lá. CD, e-commerce, T2 no caso, que é a minha turma, é a pasta. Aqui eu vou abrir com VS Code, é o projeto, né? Eu faço assim, eu faço um code ponto, mas eu posso ir pelo VS Code mesmo, tá? Então eu posso ir lá, abrir o VS Code, abrir Abrir. pasta e tá. Mas eu faço assim porque eu acho mais prático. Ó, dele já abre para mim aqui. Então vamos lá. Eu vou te mostrar a estrutura de pasta fora do VS Code primeiro, tá? Tá conseguindo ver aí? Tá pequeno? Como é que tá? Tá pequeno, deixa eu diminuir nós aqui. Não, Aparece peraí. melhor já. Não, mas eu não consigo dar zoom na tela aqui. Tá, deixa eu Não, fazer por tá, aqui tá, mesmo. dá pra ver. Aqui. Que dá para ver de boa? Uhum. Tá. Bom, então essa aqui é a pasta do projeto, né? Você já deve ter familiarizado com VS Code. A estrutura básica, tá? De todos os projetos de Node é isso aqui, ó. O package.json, ele é tipo o cérebro ali, o coração. Vou botar o coração, tá? É o coração do teu projeto, porque aqui tá praticamente todas as informações sobre como que o teu projeto funciona, tá? Então, assim, a gente não vai mexer nesse arquivo, tá? Não vai mexer nele. Esse Aham. aqui o próprio Vue ali iniciou para a gente, construiu ele. Pode ver que aqui o name, ele perguntou lá no início, né? Qual é o nome do projeto, a versão, descrição, tal. Isso aqui dá para mudar se quiser, tá? Aham. Mas não é muito habitual mudar isso aqui. Isso aqui são como é que tu pode iniciar o teu projeto, então, os scripts. Qualquer coisa que estiver aqui, eu consigo executar assim, ó. Peraí. Lá no terminal, né? É que o meu não está aparecendo aqui. Ué? Terminar aqui. Aí. Então, por exemplo, aqui, eu consigo... Tudo que tiver aqui dentro de scripts, eu consigo executar assim, ó, npm run, certo? Eu posso dar um Aham. npm run build, npm run lint, start, dev. Então, cada um desses daqui vai executar uns comandos internos ali dentro para executar alguma coisa, tá? Bom, isso aqui é tranquilo, né? A gente já vai executar esse comando aqui. Primeiro eu vou te mostrar a estrutura. Então, vamos lá. O package.json tem tudo isso, ele tem algumas dependências iniciais, né? Então, que são tudo que tá aqui dentro vai ser uma dependência do teu projeto. E aqui, dependências de desenvolvimento. Tá? Então, tem alguma coisa que está dizendo a versão, né? Eu vou usar o Node maior que 6, NPM maior que 3. Enfim, o tipo de browser que suporta isso aqui, né? Então, enfim, ele não suporta Internet Explorer menor que 8. Tá? Menor ou igual que 8, tem que ser para cima. Então, são detalhes, tá? Isso daqui a gente não precisa se Uhum. preocupar agora, o próprio Vue já criou para ti, é para isso que serve o framework. Então, é só para tu conhecer, tá? Entender que isso aqui existe, beleza? Aham. Quando tu for instalar uma dependência, tu pode dar o npm install, certo? Só que uma coisa é importante tu atentar. Quando tu instala uma dependência, tu tem que se lembrar de fazer isso aqui, ó. Ou tu dá um traço save, ou só traço S, também funciona, tá? Por Uhum. quê? Porque daí ele vai instalar e vai salvar aqui na tua lista de dependências. Entendeu? Aham. Eu já dei uma olhada assim no curso que eu tava fazendo de Node, mas ainda não entendi muito bem quando é que tu usa, por exemplo, menos dev, menos s, menos. Porque tem várias. Uhum. Tipo, que é para salvar só no desenvolvimento, ou é para salvar no projeto geral. Isso que eu ainda não entendi. Mas eu acho que é É, na prática mesmo, né? Que. na verdade, na real, tu não precisa se preocupar com isso agora, entendeu? Aham. Porque assim, ó, como tu entrar como júnior, até mesmo quando pleno no projeto, isso aqui já vai estar pronto, entendeu? Uhum. Então, assim, quem é responsável por instalar dependências, ver o que precisa e o que não precisa no projeto, geralmente é o tech lead. Então, assim, não vai chegar a pegar o projeto e instalar dependências nele, entendeu? No máximo, tu Aham. vai sugerir para o tech lead e ele que vai lá e vai fazer essa ação. Porque isso aqui é bem sensível nos projetos, entendeu? Tipo, tu adicionar uma dependência que não precisa, ou que conflite com outra, enfim, pode dar uma OBO. Então, geralmente, isso é centralizado em uma pessoa.
sacou? Uhum. Então, assim, no dia a dia tu vai acabar vendo as necessidades ou outra. A galera não usa muito isso, tá? Esse negócio de dependência ou dependência, isso aqui não é tão utilizado. Tem métodos de trabalho que utilizam muito isso, mas eu ainda não precisei, tá? Por quê? A gente vai ver que depois, isso daqui, depois, quando tu for subir para um servidor ou coisa para rodar o front-end, ele faz um build. Então, ele pega toda essa parada aqui, transforma tudo em 2 arquivos e joga. Então, não vai fazer tanta diferença, entendeu? Uhum. Vai fazer diferença se tu for rodar de outras maneiras. Mas, enfim. Tá? Isso aqui são as dependências. Não mexa nisso aqui em hipótese alguma. Não toca nesse treco aqui, que vai dar um BO gigante. Tá? Só sabe que existe. Esse package lock aqui é um histórico, né? Das alterações, coisas que foram feitas. Isso daqui geralmente dá um BOzão no servidor, tá? Quando alguém mexe. Então, também não mexa nisso daqui. Essas outras coisas que tem aqui, README, serve para quando tu for colocar lá no Git, no GitHub ou uma outra ferramenta assim, dizendo especificações do projeto, como utilizar e tudo mais. Então, o GitHub ele vai ler isso daqui, tá? Isso daqui é coisa do projeto mesmo, index.html, não precisa se preocupar com isso agora. Isso aqui são tudo ferramentas de configuração mesmo, tá? Então, o próprio gitignore, então, quando tu vai subir lá para o GitHub, alguma outra ferramenta, tem algumas pastas que são ignoradas por natureza, né, que a gente não sobe para o versionamento. Uma delas é o Node Modules, que é essa pastinha aqui. Uhum. Essa daqui, As dependências. se o package de JSON tu não pode mexer, essa aqui tu não pode mexer mesmo. Tá? Porque aqui, se tu olhar aqui, olha quanta pasta tem, olha quanta coisa, e a gente nem instalou nada praticamente. Né? Sim. Então, assim, isso daqui não sobe para o servidor, não sobe para o versionamento. Então, por isso que o package de JSON é tão importante. Porque quando tu for baixar o projeto em outra máquina e quiser rodar ele, vai ter que vir fazer um npm install, né? E ele vai pegar todas essas dependências que tem aqui no package e vai instalar aqui na pasta Node Modules para ti. Entendeu? Por isso que o package é tão importante. Por isso que não pode ser mexido. Então, assim, essa pasta Node Modules, ela não é versionada. Existem já culturas de empresas que... Porque isso aqui dá muito problema, tá? Esse lance de versionamento aqui, de módulos que não existe, alguma coisa assim. Então, dependendo de quanto delicado é o projeto, a galera já está subindo a pasta Node Modules também para o versionamento, tá? Então, assim, tem essa política também, mas é uma novidade, digamos assim, não é tão usado, tá? Então, vamos lá. O que nos interessa aqui, disso tudo, tá? É a pasta source. Então, assim, vamos lá. Pensa, a gente chama no meio dev a galera que é júnior carinhosamente de Juninho, tá? Então, vamos lá. Cabeça de Juninho, certo? Focar aqui. Não me interessa o resto das outras coisas, o que me interessa é o que está dentro da pasta source. Entendeu? Pega esse projeto, trabalha nele, cara, nem olha o que está na volta. O que importa é a pasta SRC, a pasta source. Aqui para dentro, tu vai mexer. Daqui para fora, não vai mexer em nada. Sacou? Então tá. Aqui a pasta source do Vue, ele é composto por algumas coisas. Então tem esse arquivo main.js, que aqui é o arquivo que inicializa o projeto Vue. Então aqui tem todas as paradinhas deles. Tu vai mexer poucas vezes também nesse arquivo aqui, né? Quando a gente adiciona alguma dependência, a gente tem que vir adicionar e mandar ele utilizar, né? Mas assim, não precisa se preocupar, vai ser poucas vezes que tu vai mexer nesse arquivo aqui, beleza? O app.vue, bom, esqueci de falar, todos os projetos Vue têm, né, ponto .vue no final, ponto .vue, né? Eu posso pegar isso aqui e jogar lá no navegador, ele vai funcionar? Não, o navegador não entende a extensão .vue. Para ele não faz sentido isso aqui, né? Ele não vai saber o que fazer com isso aqui. Ele vai Por isso, entender, no caso depois do build ali, o index que fica lá. isso, ele vai entender o que o Webpack vai transformar, né? Que vai ler tudo isso daqui e vai transformar lá nos arquivos que o navegador entende, né? Então, assim, isso daqui é... E o app.vue, ele é como se fosse o teu layout principal, tá? Tudo roda dentro dele, saca? Então, assim, esse router view aqui, ele é o responsável por exibir as coisas dentro desse layout, desse template, tá? A gente vai ver sobre isso, né? Porque o Vue.js ele é um JPA,
né? O que é um JPE? É aquelas, basicamente, aplicações que não recarregam a tela, de forma geral, tá? Eles carregam uma parte geral, assim, e vão só mudando a parte interna dela, tá? Então, isso é um JPA, né? É Java Progressive App. Eu não sei o nome, o que é o J, tá? Acho que é JavaScript. É JavaScript Progressive App. Isso. É um que chama de progressivo. Ele só avança e volta, mas ele não recarrega a tela, tá? Isso tem prós e contras, né? A gente pode discutir isso depois, mas para a nossa finalidade agora serve perfeitamente, tá? E nisso ele é diferente do React, ou o React também não recarrega? Acho que Então, também não, né? o React ele não te diz como trabalhar. Esse é o ponto, entendeu? Tu Aham. pode criar um React como um JPA, se tu quiser, mas aí tu vai precisar de várias outras bibliotecas, ou tu pode, a cada tela, iniciar um novo React, entendeu? Porque, na verdade, né, se a gente for no detalhe, o React ele não é um framework. O React ele é uma biblioteca, né? Ele é uma biblioteca que faz algumas coisas. Agora, ele não tem um serviço de rota, por exemplo, né? Não tem um plugin de rota. Eu vou ter que baixar esse plugin de rota para ele, né? Aham. Tem várias outras coisas que eu tenho que usar além, né? Para poder criar um projeto do zero. Se eu quiser criar um projeto do zero, não um projeto completo, só com React eu não consigo. Entendeu? Uhum. Então, tem esse é o ponto. Assim, a galera chama o React de framework, mas na realidade não é, tá? O React é uma lib, certo? Aí tem várias maneiras de trabalhar com ele, tem vários padrões, mas nem vou me apegar nisso agora, tá? Então, beleza. Isso aqui é a estrutura básica. Vamos rodar, tá? Vou ver ele funcionando. As rotas a gente vai ver daqui a pouco. O conceito do Vue, ele trabalha tudo com componentes, tá? Então, tudo é um componente para ele, certo? Então, Aham. vou criar uma tela nova, eu vou criar um componente, certo? E aí ele Pode, só vai alternando o componente que vai exibir, né? isso, eu posso adicionar componente dentro de componente. O legal é que eu posso reaproveitar, entendeu? Então, tipo, eu Uhum. posso criar uma tela mais genérica, né? Como o componente ele autocontido, quer dizer, que dentro dele ele já tem todas as ações que ele precisa executar, tem toda a utilização dele, tudo mais, então ele é autocontido. Eu posso pegar esse componente e jogar em outro lugar que, na teoria, não teria problema, entendeu? Tipo, ele exibe na tela X, agora eu quero que ele exiba na tela Y também. Na teoria, né, se tu fizer tudo certinho, tu pode simplesmente colocar lá e tá tudo bem. Não vai interferir em nada, tá? Beleza? Aham. Então tá. Acho que Eu até fico aqui aqui balançando a cabeça. é. O assets é a pasta onde tu vai colocar os arquivos estáticos, né? Tu vai precisar. Por que é importante seguir essas pastas, tá? Porque quando o Webpack pegar, ele vai pegar essas pastas especificamente e vai criar um padrão dele lá, né? Então ele vai pegar as imagens, vai criar em vários tamanhos diferentes, ele vai otimizar, vai fazer um monte de coisa, entendeu? Então, assim, eu consigo, por exemplo, botar uma imagem aqui na pasta raiz e colocar dentro do componente? Consegue, não vai ter problema algum. Mas é interessante eu botar aqui para a gente seguir o padrão e o Webpack não se perder na hora lá de tiver que otimizar alguma coisa, tá? Uhum. Então, vamos lá. Aqui eu vou te mostrar a estrutura inicial, né, de um componente do Vue. Sempre vai ter três, na verdade sempre não, né? Tu pode ter três setores dentro do componente. O template, o script e o style. Desses três, dois são obrigatórios, que é o template, seria a parte de HTML mesmo, né? Então, tu vai escrever teu Uhum. HTML aqui dentro. Sempre, 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 sempre precisa ter uma div depois do template. Então, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Até me deu erro, tá? Ele não pode. Aham. Ó, cada ponto view precisa ter um elemento de topo level, né? Então, ele já me deu erro aqui. Então, precisa ter uma div e aí depois, então, tu escreve as coisas que tu quer ali dentro, tá? A parte de script, que seria a parte da ação, né? Do teu projeto. Então, aqui vai ter todo o JavaScript necessário para tu fazer as coisas, tá? Aham. E aqui tem padrões também que tu tem que seguir aqui dentro. Então, não precisa se preocupar com isso agora. E a parte de style. Então, aqui é onde eu vou escrever o CSS. Isso aqui não é obrigatório. Eu costumo deixar, tá? Então, toda vez que eu crio, meio que eu não faça nada. Eu apago isso aqui e deixo a tag ali, porque eu acho que é legal manter esse padrãozinho.
E aqui tu pode botar scoped, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que esse CSS aqui só vai valer para este componente especificamente, tá? Ou tu pode deixar assim, e aí ele vai agir como um CSS normal, né? O que vier depois dele vai herdar essa CSS, que não é uma boa prática, tá? O legal é fazer scoped mesmo, caso precise. Uhum. Beleza? Fechou aqui? Até aqui tá de boa? Aham, tá. Então tá. Tranquilo. Então tá. Então vamos executar aqui o projeto. npm run dev. Ó, pode ver que está executando o Webpack, está buildando ali os projetos. Ele, por baixo dos panos, ele vai criar um servidor Node. Ó, e mandou rodar na minha pasta ali. Vamos ver aqui. Vou botar uma nova janela. Show? Ó. Isso daqui é aquela tela inicial que ele carregou. É o app.view. Tá. As informações que estão ali, né? Uhum. Pode, se tu observar aqui, ó, no main.js, ele manda dizer, chamar o app aqui dentro como o principal, né? Uhum. Ó. Beleza? E, vamos lá. Sistema de rotas, tá? Rotas é literalmente tu dizer o que vai ser chamado quando o endereço X for chamado, né? Literalmente um link, certo? Os barra clientes, barra produtos, E barra... isso é o endereço lá em cima, né? Então, quando Uhum. chamar tal endereço, vai para tal tela, né? Tu notar aqui, ó, ele não tem nada aqui, né? Então, tipo, é o index, né? O index, Uhum. ele tá chamando, e aí ele tá configurado aqui nessa pasta router. Um detalhe interessante, tá? Aqui eu dei um import, então tudo aqui dentro do Vue, na verdade, dentro de projetos framework JavaScript, vai ter essa questão do import, tá? Pode ver que ele está chamando uma pasta, né? Existe essa pasta aqui, ó. Então eu dei um Ctrl aqui, né? E ele está me dizendo ali qual pasta que ele está chamando. Eu não disse qual arquivo eu quero que ele chame, né? Só disse importa router, essa pasta aqui. Quando tu faz isso nesses projetos, ele procura dentro da pasta um arquivo chamado index.js. Sempre. Uhum. Tá? Por exemplo, se eu vim aqui e apagar esse arquivo aqui ou renomear ele, vai dar erro aqui para mim, porque ele não sabe qual arquivo chamar. Tá? Eu poderia colocar, por exemplo, abc.js? Poderia. Eu só teria que botar aqui um barra abc.js, ou só abc no caso, né? Para ele entender que eu tenho que chamar aqui de arquivo. Mas é de boa prática tu criar uma pasta, né, no caso ali, e botar o index.js já, que, né, não vai ter outros arquivos aqui dentro. Entendeu? Uhum. Uhum. Então vai lá, eu vim aqui, abri o index.js e ele está importando o Vue, né? Importando o Vue Router, que é uma ferramenta do Vue, e ele está importando um componente aqui chamado Hello World. Ó, isso aqui a gente chama de endereço virtual, né? É um arroba, isso daqui o Webpack ele vai ler depois e vai entender, né? Que ele vai ter que fazer todo o caminho aí e vai passar components, e um arquivo chamado Hello World. Vamos lá, ó, components, Hello World. Uhum. Tá? Que é só uma questão de configuração, e aqui são as rotas de fato. Então, o que ele está dizendo, ó, tem essa uma rota só, no path raiz, né? O nome dessa rota é Hello World, e usa o componente Hello World. Ó. O que tem no meu componente Hello World? Tem aqui uma variável, né? Lá, mensagem, depois a gente vai... Hoje a gente não vai ver isso ainda, mas a gente vai ver na próxima aula sobre isso daqui. E toda a estrutura que está lá. Vamos lá. Eu vou mudar de essentials links para links essenciais. Links essenciais. Tu vai ver que quando eu dei o salvar, ele já recompilou aqui, ó. Ele já vai automático. É. O Vue já tem isso de atualizar automático. Isso, é o live reload. Tá? Então aqui mudou para links essenciais. Simples, né? Uhum. Acho que até aqui é tranquilo. Eu adoro o Vue porque eu achei muito simples. Entendeu? Sim. Tipo, que é muito barbada de trabalhar com ele, muito de boa, assim. É que nem tu disse no React, tu tem que instalar um monte de coisa, né? Que nem para atualizar, eu acho que também não atualiza sozinho, tem que instalar uma extensão. Tu tem que configurar o E Webpack ou tudo, alguma outra coisa. Uhum, tudo exatamente. é extensões. Eu acho mais complicado, entendeu? O React tem suas vantagens, mas
para quem quer começar logo, começar a produzir logo, o Vue é excelente, entendeu? É muito bom, porque, olha só, a gente está nem a 1 hora aqui e já está um projeto iniciado e funcionando, entendeu? Sim. Então, assim, a partir daqui tu já consegue produzir tudo que tu quiser, aí os outros detalhes tu vai ver depois, entendeu? Mas, enfim, tá claro até agora aqui que isso aqui é um componente? Aham. Então tá. Uhum. Beleza, vamos criar uma outra rota. Ou vamos chamar aqui... Não, melhor. Eu sempre começo criando pelo componente, tá? Vamos lá. About.view. Vamos copiar o Hello World. Vamos colocar aqui para dentro, só para a gente ganhar tempo. Aqui até já me deu alguns erros, ó. Ixi. Ó. Eu sempre clico aqui, boto Fix Auto Fixable Problem, tá? Que ele corrige tudo para mim sozinho, tá? Vamos lá, eu vou tirar todas essas paradas tudo aqui do template. E os componentes, no caso, tu faz solto ali mesmo, né? Só o arquivo .view. Não, Tu pode criar não uma estrutura precisa de pastas se tu fazer. preferir. Não, tu É pode que criar uma estrutura. no Pode caso, no falar. React, eu faço os componentes aí, dentro da pasta componente, para cada componente é uma pastinha, porque daí tem o index.jsx e tem o index. Que é o CSS, né? Uhum. No caso, tem o código CSS e tem o código da página, né? Não precisa. Nesse caso aqui, tu tem uma liberdade, tá? Por exemplo, que tu pode, Uhum. aqui dentro da pasta components, tu pode criar uma estrutura de pastas que tu precisar. Então, por exemplo, dentro de componentes aqui, clientes, tá? Coloquei uma pasta clientes e aí todos os componentes que tem a ver com clientes, ou produtos, enfim, sabe? Sim. Tu pode organizar de uma maneira que E, tu achar melhor, mas pode só fazer isso aqui que eu tô fazendo também, tá? e daí o CSS tu organiza por dentro do arquivo mesmo, aí Aqui não é dentro do arquivo, separado? aqui dentro do arquivo mesmo, tá? Esse é o principal conceito do Vue. E Uhum. eu te digo assim, como a gente vai usar uma biblioteca de CSS também, então, na real, tu vai ter pouco CSS para escrever. Uhum. Esse é o real, tá? As linhas de CSS vão ser só de ajustes. Dificilmente vai ter que escrever grandes CSS, entendeu? A gente vai ver sobre isso daqui a Sim. pouco, tá? Bom, aí, tela sobre, né? Vou botar aqui o nome. Sobre. Welcome. Esse aqui não precisa, né? A gente nem tá usando. Mas eu posso até botar aqui, ó. Então, esse aqui é uma variável, tá? A gente não precisa se preocupar com isso agora, mas é só para tu ver. Então, aqui são variáveis locais. Então, eu posso criar aqui uma array, posso fazer várias coisas aqui e exibir aqui. Então, aqui até via programação eu posso mudar esses valores e tal, que vai ser exibido aqui no HTML, tá? Então, aqui, E ó. a estrutura dá para sempre copiar, só ir atualizando as Aham. informações. Página é a de sobre, tá? Aí aqui, nem vou mexer nisso aqui agora, vou deixar assim, tá? Vou mudar aqui para... Nem tem nada aqui, mas enfim, vamos lá. Vim, criei o sobre, né, o about, e a gente vai copiar e colar aqui. Vou importar primeiro essa... Ó, import sobre from arroba... Eu tô com um microfone na frente aqui, e aí eu não enxergo direito. Components, não é about, né? About. Não tô enxergando. Import sobre from arroba... É isso mesmo, tá. Fechou. Bom, ele tá me dando um erro aqui, né? Tá dando. Sobre declarado, mas seu valor não quer lido, né? Tá Ah, dando tá. erro aqui. Pode ver ali, né? Isso eu instalei a extensão ESLint, tá? Por isso que ele tá me Sim, mostrando isso. o S-Lint daí dá o erro, né? Se não tem, ele fica só Senão ele vai... cinzinha. Só. Isso. E aí, por exemplo, quando ele for buildar, ele vai me dar o erro e não vai buildar o projeto, entendeu? Uhum. Eu só vou saber do erro na hora que for buildar, saca? Então, por isso que a extensão é Ah, boa. Então, vamos lá aqui, sobre, né? Name. Não é sobre, não. É about, vamos chamar em inglês, gente, é chique. About. eu acho que às vezes.
essa função de chamar em inglês também exageram, porque, sei lá, na hora que tu tá fazendo uma coisa pro cliente também facilita ali, se tu tá vendo, barra clientes, aí botam uns barra, sei lá eu que em inglês lá, que a pessoa É, é também com, nem sabe onde ela tá navegando. isso, é que o problema do tu transformar em português é que, como o português ele é muito complexo, ele abre margem para várias maneiras de tu escrever a mesma coisa, entendeu? E isso pode gerar uma confusão na hora de criar padrões de nomes, né? Então, até acentuação, né? Tipo, a cedilha, né? A cedilha não dá para ter na URL Sim, ali, saca? Então, tipo, acento e tudo. fica confuso. Então, é interessante até para internacionalizar o projeto. Então, tá, claro, né? Dependendo do tamanho do projeto que está trabalhando, enfim. Mas digamos que esteja num projeto numa empresa grande e eles precisam expandir, né? Expandir esse projeto Sim, não, para aí com aí certeza, né? e para o padrão fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Eu gostava de escrever tudo em português também até começar a escrever API. Então, que aí tem que escrever várias URLs diferentes, várias coisas. E aí, cara, é complicado, né? Então, uns chamam de boleto, outros chamam de boletos, um compra, outro compras, né? Então, cara, é confuso. Então, vai no inglês, mas tá? Então, eu adicionei mais uma rota aqui, botei de about, né? E digo, ó, a rota é essa, o nome é esse e o componente é esse aqui. Por que que o nome é interessante? Porque em algum momento a gente vai começar a chamar essas rotas por nome e não por endereço, entendeu? E Uhum. aí fica centralizado aqui. Então, lá na frente eu tenho 20 telas chamando o about, não tem problema. Se eu quiser mudar aqui a URL ou quiser, sei lá, botar mais uma coisa aqui, sei lá, página. Botar aqui Que aí lá tu vai página. chamar pelo nome, aí a Isso, URL tu pode editar, né? exatamente. E aí fica centralizado, tá? Então, procure colocar nomes fáceis de entender, tá? About, fechou, salvei aqui. Por enquanto não vai acontecer nada, né? Eu posso vir aqui no meu app.view, tá? E botar. Aqui, vamos ver se vai funcionar. Uma coisa que eu não testei ainda, vamos lá. Eu vou testar junto contigo. Vamos ver se funciona aqui. To, about. Sobre. Eu nunca testei se o link direto funciona, tá? Não funcionou, ele não entendeu. Vamos ver aqui. Não funcionou. Tá, ó, já sabemos que esse não funciona. Esses dias eu também quebrei a cabeça para fazer uma da flechinha do voltar. E aí no meu projeto funcionou, mas lá na página hospedada no Git, ele volta, em vez de voltar para a raiz do. Como é que eu vou te explicar? Daquele endereço, porque tá, por exemplo, Git Paula Belmiro barra o nome do projeto, né? Aí ele Uhum. volta pro Git Paula Belmiro, volta para a raiz principal. Nossa, que loucura. Não, isso é complicado. Mas aqui, ó, eu tô copiando aqui porque eu não gosto de decorar as coisas, tá? Então, enfim. Tem esse componente aqui, ó. Router link, tá? Aí aqui, about. Então, em vez de usar o link, a gente vai começar a usar o router link para quando for link Hum, assim de, enfim, da para. rota. Uhum. Porque aqui, se eu não me engano, eu consigo fazer isso aqui, ó, também. Eu consigo fazer uma gambiarra, botar um name, dois pontos, tá? Para chamar pelo nome, tá? Mas vamos assim por enquanto, tá? É about, né? Ah, te falando que eu tô com o microfone na frente, que daí eu não enxergo meu teclado. Vamos ver aqui. Desafios, né? Vamos lá. Go to sobre. Todo misturando inglês com português, mas tu entendeu. Ó, viu? Eu volto aqui. Viu? Ó, viu? E a gente pode. Vamos ver aqui. Home. Ah, tá. Sacou? Pode ver que lá em cima, ó, Aham.
ele simula essa mudança, porque ele bota uma hash ali e muda. Então, na verdade, ele não está mudando a tela, né? Apesar do endereço lá mudar, né? Mas aquele tudo fica igual. Tanto que o logo, né, que está no app.view aqui, ele permanece ali. Continua ali. Uhum. Posso removê-lo, não tem problema algum. E ele vai subir. Viu? Legal, tudo lindo, tudo maravilhoso, tá? Beleza? Mas agora eu quero fazer uma coisa útil, certo? Eu quero, por exemplo, botar lá uma navegação lá em cima, uma barra de navegação. Eu quero ter botões bonitos para as pessoas clicar. Eu quero ter notificações legais. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho que ser ninja no CSS para fazer um negócio assim, né? Tipo, botar esses menuzinhos lá em cima bacana, né? Para isso que a gente vai usar uma biblioteca chamada Bootstrap. Certo? Uhum. Build fast, responsive sites with Bootstrap. Então, o que é um site responsivo? Já sabe o que é? Que ele se adapta à tela do celular, à tela maior. E também eu acho que a função ali de leitura, né, para deficiente visual, essa questão assim. Na Não sei se verdade, entra nisso também. não, essa já é acessibilidade, né? Uhum. O responsive, de fato, ele é se adaptar por tamanho para cada device, para cada tamanho de tela. Ele se ajusta, né? Então, se adapta para cada tipo de device, para cada tamanho de tela. Isso que quer dizer um site responsivo, entendeu? Na teoria, o cara poderia acessar de qualquer tamanho, desde a tela minúscula até a gigantesca, e o teu site ele deveria funcionar, ter a usabilidade dele igual, né? Não exatamente igual, mas deveria ser possível utilizá-lo em qualquer de tamanho de device, entendeu? Uhum. Então, cara, e isso é uma coisa chata pra caramba de fazer, tá? Via na unha. Então, assim, os componentes do Bootstrap, ele já te possibilita isso, o CSS que ele te entrega já prevê isso, entendeu? Então, assim, ele tem aqui a versão 5, né? Essa que a gente vai utilizar. Mas, enfim, tem que ter os docs, como é que instala ele e tudo mais. Se tu vê, a instalação dele é via script, né? Tu vai lá, botar um endereço aqui, vai chamar o que tu precisa e tudo mais. Só que a gente não tem como fazer isso no Vue.js, né? A gente não tem essa possibilidade. Até teria. Eu até posso, por exemplo, vir aqui, ó, nesse meu arquivo index.html e colocar aqui os scripts que eu quero lá dele instalar, certo? Só que isso tem um problema. Primeiro porque eu não consigo garantir que as coisas que eu vou estar utilizando dentro do Vue.js só vão executar depois que isso aqui terminar de instalar, né? Então, pode dar um BOzão. E já aconteceu isso comigo, tá? Pode ser que, tipo assim, eu estou usando o componente do Bootstrap, a tela carrega o componente feio, aí depois de uns segundos, o componente bonito. Entendeu? Que ele está instalando ainda. Então, pode dar um problema. Então, não é uma boa. Daí, para isso, né? Legal, o Bootstrap, tu pode ver a documentação aqui. A gente tem uma outra, que é Bootstrap View. Que é o quê? É o mesmíssimo Bootstrap, tá? Só que com componentes para Vue. Sacou? Então, ele usa o Bootstrap versão 4, né? Aquela documentação que a gente estava vendo era da versão 5. Então, a gente vai usar essa versão aqui, ó, 4. Tá? Existem algumas diferenças, então é importante ver isso. Porque assim, tu pode tanto vir aqui nesse site e olhar, né, as informações do que tu precisa, que daí tem que se atentar para a versão, que é a 4. O Bootstrap View não suporta a versão 5 do Bootstrap, tá? Então, ainda não atualizou. Mas também não é um problema, certo? Tem tudo que tu precisa aqui e tudo mais, então tá suave, tá? A gente está usando, eu esqueci de falar, a gente está usando a versão Vue 2, tá? O Vue 2, ele não suporta ainda o Vue 3, tá? A versão beta. Então, se a gente estiver usando o Vue 3 e quiser usar o Bootstrap Vue, a gente não vai conseguir, tá? Então, a gente está usando o Vue 2 e o Bootstrap 4. 4 e pouquinho, tá? Aí aqui tem o Get Started, né?
enfim, como é que eu posso começar e tal, tem tudo, explica tudo direitinho aqui, como é que funciona, né? Tudo que precisa. Então, depois você pode vir aqui e dar uma olhada, né, em tudo que ele tem. E tem os componentes. Então, aqui tem uma tripa de componente, tá? De várias coisas que tu pode utilizar. Então, vamos lá. Mas como é que instala isso, né? Eu preciso instalar isso dentro do meu projeto. Aí vem essa parte aqui. Ó. Tu não conseguiu instalar aí no teu projeto, né? Então, acho que não adianta Não eu te mandar isso aqui. consegui. Mas, de qualquer maneira, no Depois arquivo que eu vou, mandei um arquivo de depois vou dar tarefas. uma procurada. Eu vou até botar aqui no chat, não sei se fica salvo o chat na gravação, mas eu vou mandar igual aqui. Mas no arquivo de tarefas que eu mandei dias atrás, vai ser as mesmas tarefas para ti também, né? Tem, se eu não me engano, tem esses comandos aqui, tá? Mas é isso aqui, vamos lá. Vou parar aqui minha execução. Tá? Vem aqui. Pode ver que eu botei o menu save ali, para ele salvar como dependência. Então, eu disse assim, ó, o npm instala o Bootstrap e o Bootstrap Build para mim. É isso que eu estou mandando aqui. Então, eu consigo encadear os comandos assim, tá? Um atrás do outro. E salva nas dependências. E salva no package.json, exatamente. Para configurar ele, eu vou copiar do outro projeto ali também. Como eu te falei que eu não gosto de decorar, né? Eu gosto de ocupar minha cabeça com outras coisas. Então, eu faço uma vez e vou repassando, entendeu? Mas hoje em dia tá tudo ali também, né? Que tu vai fazer. Não tem por que tu saber cada coisinha decor. Não, faz É nem sentido perca isso. de tempo, né? Porque, E ainda mais se é uma coisa que tu vai fazer uma vez só. Entendeu? sim. Tipo, eu vou configurar uma vez só e vou sair usando. Pronto. E quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes por dia tu inicia um projeto novo, entendeu? Quase nunca, né? Então, aqui ele instalou, ó. Ele me falou que adicionou 18 packages, né? Beleza. Encontrou algumas vulnerabilidades, mas isso aqui a gente não se importa agora. Depois a gente vê. Tá? Então, ele instalou aqui. Qual é o passo agora? Deixa eu abrir o outro projeto aqui. Esse aqui é outro projeto que eu fiz na outra aula, tá? Vou dizer que eu estou roubando. Fechar aqui. Fecha tudo. Vamos lá. Bem que tudo começa com o main.js, tá? Então, vamos lá. Aqui no main.js, eu preciso dizer qual a dependência que eu quero que ele use. Lembra que eu falei? Toda vez que a gente instalar uma dependência, alguma coisa no projeto, a gente tem que vir aqui no main e dizer para ele usar essa dependência, para o view saber que ele precisa, certo? Então, vim ter essa linha aqui. Vamos copiar lá para o outro. Aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Mesma coisa aqui, ó, main.js, embaixo do router. Aí essas importações tu vai fazer só no main ou tem que fazer em cada Não, é só no main. cada componente? Não, só no main. Uma vez que tu colocou no main, todos os componentes eles herdam essas importações automaticamente. Entendeu? Por isso que eu consigo usar, por exemplo, aquele componente de router link, né? Porque ele é do router, né? Então ele herda isso, saca? Então vamos lá. Aqui tá dando erro, né? Dizendo que eu não estou usando. Então vamos lá. Isso daqui é opcional, mas eu costumo usar, eu acho mais legal, tá? Tipo, importar o CSS mesmo. Porque depois, mais para frente, tu consegue... Deixa eu ver em que ordem tá isso aqui. Tá, antes do config. Tá. Tu consegue criar CSS trabalhando em cima do Bootstrap, entendeu? Tipo, tu consegue criar temas. Então, tu pode criar um tema depois e importar ele aqui, saca? Então, tipo, ele tem lá, por exemplo, cor primary, né? Que é um tipo de cor lá do Bootstrap. Tá, mas ele é azul, geralmente. Tá, mas eu não quero, no meu projeto aqui, eu não quero que seja azul, eu quero que ele seja esverdeado. Então, tu vai lá e consegue herdar esse CSS e escrever lá que o primary vai ser verde, não azul, né? É o que eu ia perguntar justamente isso, porque eu vi nas aulas, nos vídeos ali que tipo, ele tem umas pré-configurados, os modelos de botões, alguma coisa assim, mas se eu quero, posso fazer do jeito que eu quiser, então posso Pode. alterar isso ali. Sim, eu costumo dizer para tu não alterar coisas do tipo tamanho, posicionamento, essas coisas assim, porque vai estragar o componente, né? Mas coisas como cor, algum tipo de estilização, existem até ferramentas no Google, se tu procurar ali, Bootstrap Theme Maker, alguma coisa assim, sabe?
Ele vai te ajudar, tu ir modificando as coisas que tu quer, ele gera um CSS para ti certinho já, entendeu? Aí tu só pega esse arquivo e importa aqui para dentro, joga ele dentro ali de assets, né? Joga ele aqui dentro e importa ele senão aqui. fica tudo meio padrão, assim, né? Com a mesma cara. Mas eu vou te dizer que a maioria das empresas nem muda isso, tá? Ou elas criam a própria ferramenta de template, assim, de componentes, né, por conta, ou nem se preocupam em mudar, assim, muito, saca? Não é uma coisa... ainda mais se é um sistema interno, tipo, de administração de Assim, alguma coisa, não. eles nem se Sistema preocupam. interno, tudo bem, né? Mas se tu vai fazer uma página, um site, uma coisa ali, aí tu já quer um layout personalizado, assim, né? Sim. Uhum. Não, mas o bom de tu usar, por exemplo, o Bootstrap, que é uma ferramenta, digamos que eu estou sem tempo, pode contratar alguém para fazer isso para ti, entendeu? Pode dizer, cara, eu estou usando o Bootstrap, queria um tema para mim lá do Bootstrap. E o cara vai olhar a documentação e vai criar, entendeu? Ele não precisa entender como é que tu desenvolveu, como é que tu fez, ele só trabalha em cima de um padrão, entendeu? Isso é a vantagem de tu usar frameworks e bibliotecas conhecidas, né? Conhecidas, não as que ninguém conhece, tá? Eu vim aqui e vou... E aqui, né, isso aqui, eu vou adicionar mais dependências aqui. Então, eu estou dizendo assim, view, é bem explícito isso, né? Use o Bootstrap View, viu? Use Icon Plugin. Isso aqui é opcional, tá? Então, é porque ele tem alguns ícones já por padrão que tu pode utilizar, tá? Porque tem bastante opção lá, mas depois tem umas outras bibliotecas de plugins mesmo, que é o que vem um monte, que é o Super Avison, tem outros lá também, que daí tu pode instalar aqui e depois usar esse também, tá? Mas nem precisa se preocupar com isso agora. Beleza? Então aqui eu só configurei ele ali, que não tem mais nada, ó, não precisa fazer mais nada, só isso aqui mesmo. E eu salvo ele. Salvei. Vou mandar rodar o projeto, para ver se não deu nenhum BO. npm dev. Na teoria, não é para dar nenhum problema, né? Não usou nada aqui, ele vai sair funcionando. E não vai mudar nada no meu projeto, porque ainda não estou usando nada do Bootstrap, né? Então, vamos lá. Rodou. Meio que tudo normal. Tá? Beleza, tá. Mas como é que eu uso esse treco? É a coisa mais simples do mundo. Vamos lá. Vamos pegar um botão aqui. Tá? Vou fechar essa outra página aqui que a gente não precisa. Então, ele me dá todas essas opções aqui, ó. Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Vou copiar. Vamos lá. Deixa eu fechar esse outro aqui. Eu vou deixar aberto. Turma 2. Vou vir aqui no meu Hello World. E vou botar aqui uns botõezinhos. Vou atualizar ali. Aí, ó. Olha que maravilha. Então, literalmente, eu só usei os componentes. Nem precisei me preocupar com nada aqui, ó. Só botei o B-button. Perfeito. Que eu acho que aqui esse aqui funciona o tool. Vamos lá. É o about, né? About. Viu? Funcionou. Então, esses componentes eles meio que já herdam muita coisa aqui, tá? Então, dá para fazer várias coisas. Um monte. Isso. Agora, vamos fazer uma coisa útil, né? Eu quero botar lá a barra de navegação da página inicial do meu site. Vou vir aqui. Navbar. Cadê? Tá aqui. Tu pode ler toda essa documentação, é importante até ler para conhecer bem como é que funciona o componente, tá? E vou dar uma copiada de leve aqui, em tudo. Então, onde é que eu vou trabalhar nisso aqui? No app, né? Porque tá tudo lá, né? Tudo roda em volta disso aqui. Que vai Então, ficar em todas as páginas, ele vai ter que estar lá em cima. Dá para mudar isso, tá? Isso daqui é só um padrão, mas dá para mudar. De forma geral, posso ter mais de um template? Pode, entendeu? Não precisa ser exatamente sempre o app, saca? É isso que eu tô querendo dizer. É interessante ser, e aí, se tu quiser criar outros templates dentro do app, fica melhor. Mas dá para fazer diferente, tá? Então, eu copiei todo o componente aqui. Pode ver que ele é um componente composto de vários outros componentes, né? Então, tem aqui
ver Navbar, Brand, Toggle, várias bagulho que acho que até vai ficar um pouco quebrado. Vamos ver aqui. Tá? Pode ver que ficou um espacinho lá em cima, né? Que eu posso... Que isso aqui a gente vai ver que é no CSS. Ó. Pode ver que ele está dizendo que aqui o ID App tem o margin top 60. Então, vou tirar isso aqui. Ó. Saiu lá o margin top. Aqui ficou quebrado. Isso aqui é um mistério, tá? Eu não sei porque que fica quebrado isso aqui. Eu sempre tiro e faço de outro jeito. Mas é só para tu ter uma ideia de exemplo aqui, né? E aqui, eu posso simplesmente... Ele deve estar dando alguma coisa de largura máxima ali, não? Eu nunca parei para olhar isso. É porque eu nunca precisei usar esse formato aqui de nave, então eu acabo não me pegando muito nisso, tá? Do Toggle. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esse form aqui, que é o que está quebrando. Isso aqui não precisa também. Vamos ver aqui. Já deu uma melhorada. E na teoria, ó, é para se adaptar, ó, de forma responsiva. Beleza? Então, já nem me preocupo com isso aqui. Óbvio, tem alguns ajustes que vai precisar fazer. Tipo, ó, por exemplo, aqui ele tá grudado aqui no cantinho. Vai ter que botar algum CSS, alguma coisa para ele, né, não ficar grudado desse jeito aqui. Né? Provavelmente que vamos ver. Cadê aqui? Esse aqui. Por exemplo, aqui o app. Eu posso botar um padding aqui. Sei lá, de 5 pixels. Ele dá uma engordadinha. Já não funcionou bem, então tem que ser dentro aqui. Então, ele te dá... Acho que é dentro do componente, né? É dentro do componente, Tipo, tu vai ter que... Ele te dá 90% do caminho, certo? E aí tu vai ajustar uma coisa ou outra conforme tu for precisando, tá? Então, assim, não dá para só copiar e largar lá, que nem eu fiz, tá? Tu vai ter que olhar aqui e tal, né? Então, tipo, aqui, eu vou botar aqui a Dark, variante. Sim, ele é uma base, aí tu vai ter que ir adaptando, né? Exatamente. Ó, viu? Eu posso... E, no caso, é só as cores que tem pronta. Não dá para pôr o código da cor. Então, daí tu tem que criar tu tem que criar um tema para modificar isso, né? Então pode ver aqui, ó, Color Schemes, aquele tá na documentação. Aí tem Então que ele tem ali... alterar lá no tema. Isso aí, tu tem Primer, Sux, praticamente como qualquer um desses aqui vai atender, tá? E aí tu pode criar temas em cima disso, tu pode herdar, dizendo que o info vai ser outra cor, sei lá. Aqui, ó. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, uma gambiarra. Deixa eu achar onde é que tá a cor dele. Deve estar no componente principal. Então, Navbar, BG Dark. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O BG Dark, aqui no meu app. Esse aqui não está scoped, mas vamos lá. Vou botar aqui background color. Vou botar aqui que ele é... Vou botar um red, só para sacanear. Vamos ver se ele vai pegar, tá? Não pegou. Tá vendo ali, ó? Você está conseguindo acompanhar aqui na minha tela? Ele riscou, por algum motivo. Esse aqui tá vindo antes e tá... Ah, tá. É porque ele tá com isso daqui, ó. Isso aqui é um hack do CSS, tá? Quando tu bota barra important, ele não é sobrescrito de forma alguma. Ele então, vai sempre puxar aquele ali. Ele vai ser a prioridade. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Pra ver se pega. Vamos ver. Só que daí já é gambiarra, tá? Tipo, isso aqui já é gambiarra. Eu tô colocando important aqui. Tem que fazer aqui. isso direitinho lá no tema, daí. Isso, faz um padrão. Dá para fazer isso aqui? Dá, tranquilo, mas é gambiarra. Eu posso escrever no componente também se eu quiser, tá? Tipo, eu posso vir aqui, botar o style aqui da vida e ele vai entender. Tá? Só que eu não recomendo. Eu recomendo que faça do jeito já certinho, tá? E outra dica que eu dou é não se preocupar com cores e tal, assim, no primeiro momento, certo? Tá criando projetos, se preocupa mais em posicionamento, como é que vai ser a navegação, onde é que vai ficar tal coisa, qual vai ser o padrão de mensagens e tudo mais.
que isso é mais importante do que a cor depois, entendeu? Porque faz tudo neutro, faz tudo cinza e azul, por exemplo. E aí depois tu se preocupa em criar esse tema. Porque o tema é mais fácil de trabalhar do que as outras coisas, entendeu? Sim, vai lá e altera, né, com o projeto pronto, né, troca ali o tema E isso é o que eu vejo, geralmente, a galera se preocupar muito com o layout no início e pouco com a usabilidade, entendeu? Com as telas que precisam ser sim. feitas. Beleza? Eu perco tempo. Eu vou começar um projeto e eu começo. Aí eu vou procurar, pesquisar as cores, o Então, que que eu vou faz ao contrário. usar. Uhum. Exato, faz ao contrário, entendeu? Se preocupa com as telas, em pensar o que precisa, faz uma documentação, entendeu? Cara, do Vue é isso, tá? Tipo, com isso daqui tu já consegue começar um projeto, Uhum, certo? Dá, começar o projeto. Aí a gente vai começar a ver como fazer sessão, né? Login, tudo mais. A gente vai ver, eu já quero na próxima aula já começar a falar sobre API, falar sobre como é que a gente vai fazer isso no Node, né? Fazer essa comunicação entre o front-end e o back-end. Então, a gente vai começar a ir mais a fundo e mais um conteúdo mais bruto, assim, né? Mais denso, uhum. certo? De como fazer as coisas. E cara, o que eu tinha para passar hoje é isso. A gente pode ver outras coisas aqui também, enfim. E o que que Mas, a gente vai usar no Node de framework então, para utilizar para fazer esse é o ponto, olha só. Existe um framework chamado Nest.js, esse aqui, ó, Uhum. né? Cara, muito bom, tá? Só que tem um porém. Ele usa TypeScript. Sabe o que é TypeScript? Sim, aham. Os Então, últimos que eu fiz, já fiz geralmente com TypeScript, que exato. já... Então, a gente tem aí um porém. Ele suporta o JavaScript comum, né? Não TypeScript, suporta. Só que ele não é tão simples quanto o Vue.js, por exemplo, de usar, entendeu? Ele necessita de um conhecimento um pouco maior para tu não se perder no projeto, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto Node normal, sem framework, entendeu? A gente vai criar nosso padrão de utilizar as coisas, e se der tempo, no final da turma lá, aí eu vou explicar sobre esse Nest.js. Tá? A gente Uhum. pode até marcar umas aulas extras, se tu quiser, eu te explico sobre esse aqui, eu uso ele direto, tá? E aí posso te ensinar sobre o Nest, exclusivamente para ti, né, que está mais avançado que os outros. Aham. Mas se eu tiver que explicar isso daqui, né, por exemplo assim, first steps, tipo, para a galera, não vai funcionar, a galera vai ter cabeça, entendeu? Então, eu vou Ah, criar um servidor de Node normal ali, uns padrõezinhos, e vai utilizar lá o Express. Ficou? com o Express daí. Isso vou usar Node e Express, basicamente isso. Não, eu tava olhando hoje umas aulas do Node e eu tava olhando aquela função que no Node, na verdade, não usa o import, usa aquele módulo e aí eu fiquei pensando, eu acho que eu nunca usei o Node só assim, Só sozinho. Nem sabia disso, porque eu sempre usei import normal, assim, que nem tá ali, né? Import, nest. Porque se tu vai usar o Node sozinho, ele é aquela outra maneira, né? Tu bota os módulos lá para é, usar. na verdade, exato. É que assim, o Node por si só, ele tem um require, na verdade, né? Ele não é É import. esse módulo required, né? É, E eu fiquei pensando assim, mano, nunca usei. isso o import é coisa do TypeScript, na verdade, Ah, né? tá. Import é coisa de TypeScript. O Node Então, normal, o JavaScript não usa. quando uso sempre, então eu que estou fazendo o projeto com TypeScript, então. Isso, sem saber, né? Porque se tu usa framework, ele geralmente vai usar TypeScript, entendeu? Então, por exemplo, Sim, aqui, controllers aqui. Então, ele tem aqui, ó. Ele tem a versão TS, né? Import, aqui, várias coisas, com annotation. Imagina, como é que eu explicar annotation pra galera tipo, que recém tá começando com JavaScript, entendeu? Não tem como. sim. Recém aprendendo a programar, o que é o annotation, saca?
Não, é Esse, muita coisa né? para. Ó, esse padrão aqui de objet, e aí tem a versão JS dele, ó. Né? Aqui até não mudou nada, tá? Mas é Uhum. porque tem uma ferramenta por baixo, assim, mas aqui eu posso usar os dois, ó. A diferença é que aqui Esse, eu... ele funciona mais parecido lá com o Java, né? Com Sim, sim, ele o tem muita Spring pegada de... Boot. Uhum. Sim, porque tem as annotations, né? Tem Sim, muito de importa e tal. Então, assim, ele, dependendo do que tu for fazer, ele mais complica do que ajuda, né? Tipo, um projeto mais simples, ele é complicado, não sim, precisa, é entendeu? que depende do que tu vai precisar fazer, né? Senão não tem É, porquê. o que a gente vai usar seria algo parecido com o main stack, né? Então, que daí, só que o main stack é com Angular, né? A gente vai usar o Vue em vez disso. Então, o main stack, tá? É o MongoDB, Express, MongoDB, que é o que a gente vai usar como banco de dados, né? Uhum. Junto com o Postgres, eu vou dar uma pincelada, mas a gente vai trabalhar bastante com o MongoDB. O Express, aí em vez de ser Angular, vai ser Vue.js e o Node.js. Esse aqui é a stack que a gente vai utilizar, entendeu? Uhum. Ó, a gente vai usar isso aqui, bem de boa, e vai ser isso aí. É bem simples, na verdade eu tenho vários projetos rodando assim também, com essa stack, e é bem... Cara, é muito fácil de usar, né? E é isso, tipo, a gente nem usou todo o tempo de aula, mas se tu quiser, se tiver alguma dúvida agora é o momento de Uhum. perguntar e tudo mais. Uh, e aí eu vou terminar te dizendo, eu já falei o que é CRUD para ti? Já, né? Acho que Não, já esse falei. já Create. sei. Então, a ideia é a gente criar esse CRUD, tá? Uhum. Do e-commerce que a gente vai criar. Já durante essa semana, provavelmente amanhã, eu já vou mandar todas as telas que a gente vai precisar. Eu vou falar sobre histórias de usuário, vou gravar um vídeo sobre histórias de usuário, como é que isso funciona e tudo mais. E vou mandar para a galera lá, para vocês assistirem, né? E aí ficou essas tarefas aqui. Então, qual que é a tarefa? Instalar o Vue.js e iniciar um projeto. Basicamente, tu já fez uma parte aí, né? Uhum. Mas eu quero que tu faça Tem isso que, sozinha. Uhum. tem que achar o que tá dando erro. Isso. Instalar o Vue Bootstrap, também, mesma Uhum. coisa. Criar pelo menos 3 telas usando os componentes do Bootstrap, daí tu pode escolher qual tela que tu quer. Eu recomendo que tu tente criar telas de formulário, tá? Eu recomendo. Uhum. E criar um projeto no GitHub, que isso daqui é um desafio, que eu não ensinei aqui na aula, mas é um desafio, entendeu? No Tipo, caso, criar esse projeto e inserir lá no GitHub. melhor, Isso. se tu conseguir, melhor, Uhum. entendeu? Estrelinha para ti. É um desafio, porque, sim, isso aqui, como é que vai funcionar? A gente vai ter um projeto centralizado, que é o que a gente vai estar construindo durante a aula, certo? Isso dentro do GitHub. E vocês Uhum. vão ter o mesmo projeto de vocês, cada um no seu repositório, entendeu? Então, assim, eu vou criar e vou sempre subir para o GitHub o projeto da aula e vocês vão poder ter esse como referência para criar o de vocês, entendeu? Uhum. Aí a gente vai entender como funciona o dia a dia de uma empresa ali, de subir a revisão, olhar, eu vou participar dos Sim. projetos, vou avaliar o que foi feito e o que não foi. Então, eu quero introduzir como se fosse uma rotina de mercado de trabalho, né? E é isso, tá? Que eu tinha, o tema de hoje é Vue.js mesmo, não tem muito. Da outra aula até demorou mais, porque a galera tinha mais dúvida, né, de como é que funcionava, o que era cada coisa e tudo Sim. mais. Tu praticamente já É que entendeu tudo, né? o que na verdade, assim, eu não usei ainda as mesmas stacks, né? Mas muda pouca coisa, né? Basicamente entender a documentação de uma outra, digamos assim, muda pouca coisa, eu quis dizer no conceito de tu entender como é que o negócio Uhum. funciona, né? Que Não, nem a depois que tu questão das usei. rotas, Uhum. componentes, né? Para quem Uhum. nunca fez, já é mais difícil, né? Entender isso do É, zero, né? não, a Michelle deu um nó na cabeça dela ali, tá, mas onde é que é meu index HTML? Enfim. Ah, mas é isso, Paula. Então, tipo, eu não vou adiantar mais conteúdo aqui, até porque fica injusto com as outras pessoas, né? Porque Sim. tem que estar todo mundo na Uhum. mesma aula. Mas a gente pode ir trocando ideia, a gente pode ir conversando em off, se precisar, a gente pode entrar numa outra call, se tu tiver alguma dúvida, tá? Tipo, Uhum. se tu tiver mais adiantado, precisa, cara, como é que eu faço tal coisa? Se quiser me chamar, a gente entra numa call, eu A gravo dúvida de ali, outra. tá? Então,
Eu recomendaria, já como está mais avançado, por exemplo, fazer uma tela de cadastro de usuário. Entendeu? Pensa assim, vai Uhum. ser um e-commerce, né? Mas só o front eu já fazer só o front por enquanto. Faz só o front, A gente chama uma coisa de Uhum. mock, tá? Que simula o back-end ali, mas tu só ao clicar em salvar, dá um alerta, salvo, entendeu? Coisa assim. Aham. Mas eu faria algo para tu treinar, tipo um cadastro de Uhum. usuário, por exemplo, dentro de cliente, né? De cliente do e-commerce. Vamos pensar que seja um e-commerce chato, daqueles que pedem um monte de informação, né? Ele vai pedir CPF, vai pedir data de nascimento, vai pedir endereço, né? Então, são bastante campos ali que tu pode criar, e aí tu vai ter esse desafio aí de, como é que eu vou validar o CPF, por exemplo? Como é que Uhum. eu vou validar a data de nascimento? Então, isso já cria um Daí, desafio para ti, entendeu? isso eu vou procurando tudo na documentação do Bootstrap, daí Tu vai procurar ele para. tem isso. Sim, tu vai procurar para criar componentes, por exemplo, componente de data, tem o date picker ali, então tu vai saber como utilizar o date picker do Bootstrap, entendeu? Uhum. Agora, como é que eu faço para validar o CPF? Daí tu já vai ter que procurar como fazer isso no Vue, entendeu? Você Uhum. validar CPF Vue.js, ele vai te dar alguns caminhos ali. Então, assim, como tu já está mais avançada, tu pode já ir fazendo essas coisas, se adiantando, né? Aham. E aí eu vou validando junto contigo, e tu vai trocando ideia comigo ali, sem problema nenhum, tá? Tipo, é como se a gente criasse uma trilha paralela para ti, entendeu? Tipo, Aham. vai ter as aulas normal ali da galera do conteúdo que tá um pouco mais para trás, e a gente pode marcar papos aí de 1 hora e meia para a gente dar uma olhada no que tu está fazendo a mais ali. Mas aí tu tem que me sinalizar, né? Tem que dizer que, fiz tal coisa Sim. aqui, consegue um tempo para te ver junto e tal. Tu me avisa, a gente marca e fala, não tem problema nenhum. Tá. Só para me Beleza? anotar aqui, então, essa questão de validação de CPF, assim, é do Vue isso. E o Isso. que que é a validação do que é pelo Bootstrap? Não, tudo que é componente, tudo que é apresentação é Bootstrap, tá? Vamos ver Tá. aqui, ó. Uhum. Essa questão, assim, se eu preenchi, se eu não preenchi, Aí é no ah, Vue, é JavaScript, é Vue.js. aí é tudo no Vue daí, Ó, tá. por exemplo, aqui, ó, tem esse componente de date picker, ó. Certo? Daqui tem várias maneiras de utilizar ele aqui e tal. Daí tu vai ter que olhar essa documentação, ver como é que tu vai Uhum. utilizar e tal. Ele te dá aqui exemplos, ó, de como é que tu pode fazer as coisas e tudo mais. Ó. Isso aqui no próprio, parte script. Então, ali, data, Uhum. computer, Então, e aí conforme tu vai olhando esses componentes, tu vai te gerando curiosidade, entendeu? Do Sim. tipo, o que que é o computed aqui dentro do script? Vai dar uma olhada lá, e view, entendeu? Então, e aí tu pode ir fazendo e me chamando para a gente validar junto. E aí eu tirar dúvidas. Não sei como fazer tal coisa. Eu te mostro o caminho que eu faço, entendeu? Eu não sei tudo de cor também. Mas aí tu vai Aham. pegando as manhas Não, vou de como perguntando. pesquisar e tal. Eu, eu ainda não terminei de ver todo o conteúdo daquele que tu mandou, a parte ali do banco de dados, aquela questão, porque como eu tô fazendo aquele curso de Node que eu te falei, aí eu Uhum. quis fazer na ordem, assim como eu já estava fazendo, né? Então, terminar primeiro esse curso de Node para poder avançar ali e seguir.